Os seminários nem sempre existiram na história. Eles foram criados num momento histórico muito específico, em meados do século XVI, quando aconteceram as reuniões do Concílio de Trento. O concílio, ou esta assembleia que reuniu as lideranças eclesiásticas, bispos, cardeais, o próprio Papa, na cidade italiana de Trento, ao menos na maioria das vezes, e que tinha como objetivo responder às grandes mudanças que estavam então acontecendo no Ocidente, naqueles novos tempos, nos chamados tempos modernos. Naquele período, o sentido da existência humana, ele deixou de ser identificado de forma prioritária na vontade divina, numa realidade transcendente, passando então a estar situado nos desejos, nas intenções e nas ações do próprio homem. Com isso, emergiam novos poderes, como, por exemplo, o das monarquias centralizadas. Ao mesmo tempo, o concílio ele viu-se instigado a tentar responder ao avanço das igrejas protestantes e também a viabilizar a catequese e a presença institucional da igreja nos continentes recém-conquistados. O modelo, por exemplo, de Trento é São Carlos Borromeu, que foi o bispo de Milão e que conseguiu justamente fazer uma reforma em Milão. Ele encarnou perfeitamente o espírito tridentino, que tem de melhor o espírito tridentino, com as visitas pastorais, com a instrução, com a catequese, com a formação do seminário. Como a idade da adolescência, não sendo bem educada, seja propensa a seguir os apetites do mundo, e não sendo desde os tenros anos encaminhada à piedade e religião, antes que os hábitos dos vícios se apoderem inteiramente do homem, estabelece o Santo Concílio que todas as igrejas catedrais, metropolitanas e outras superiores a estas estejam obrigadas a sustentar e educar virtuosamente e instruir na disciplina eclesiástica certo número de meninos da mesma cidade ou diocese, em um colégio contíguo às mesmas igrejas ou em outro lugar conveniente que o bispo elegerá. Neste colégio, pois, serão admitidos aqueles que tiverem ao menos 12 anos e forem nascidos de legítimo matrimônio e souberem ler e escrever competentemente e cuja índole e desejo deem esperanças de que se empregarão perpetuamente nos ministérios eclesiásticos. Quer que principalmente se elejam filhos dos pobres, mas nem por isso se excluam os ricos, contanto que se sustentem à sua custa e mostrem vontade de servir a Deus e à Igreja. De sorte que este colégio seja perpétuo seminário de ministros de Deus. A preocupação da Igreja com a reforma católica estendeu-se ao longo do período moderno, entre os séculos XVI e XVIII aproximadamente. E ela também chegou aos territórios coloniais, como a América Portuguesa. Afinal, não era raro encontrar-se nessa região um clero que era pouco instruído e que tinha dificuldades, por exemplo, em celebrar a missa em latim, ou então que não correspondesse aos votos religiosos que professaram. Volta e meia havia uma denúncia, por exemplo, de um padre que vivia em concubinato e com filhos, e a maioria não achava nenhum problema em possuir propriedades e escravos. Se virdes um Dom Abade sobre o púlpito ocioso, não lhe chameis religioso, chamai-lhe embora de frade. E se tal paternidade rouba as roupas do convento para acudir ao sustento da puta como da peita, com que livra da suspeita da Geraldo viso-rei, esta é a justiça que manda ao rei. A situação ficava ainda mais complicada porque, desde o século XV, vigorava em Portugal, ou em seus domínios, o regime de padroado, que funcionava da seguinte maneira. Por um lado, o rei português tinha a obrigação de prover o sustento dos templos religiosos, das capelas, das igrejas matrizes e também dos párocos que atendiam esses templos. Em contrapartida, ele tinha o direito de recolher da população os dízimos eclesiásticos e, além disso,
de nomear os párocos e de indicar os bispos das dioceses. Desde o século XVI, existia em Portugal a Mesa de Consciência e Ordens, que era um tribunal que tinha jurisdição sobre os assuntos religiosos. Ora, numa realidade assim, a maioria do clero preferia muito mais obedecer ao rei do que ao bispo. Por causa disso, a criação de seminários era de grande importância, porque aí seriam formados os padres que teriam uma maior afinidade, uma maior aproximação com as orientações da hierarquia eclesiástica. Foi feita uma primeira tentativa na América Portuguesa no finalzinho do século XVI, na cidade de Salvador, então capital da colônia, mas ela não deu muito certo. No século XVIII, quando já havia uma maior urbanização, maior incremento econômico, foram então fundados seminários na cidade do Rio de Janeiro, em Belém do Pará e, finalmente, em Mariana. Este foi, portanto, o primeiro e talvez o mais importante desafio de Dom Frei Manuel da Cruz, que foi o primeiro bispo da Diocese de Mariana, que aqui chegou em outubro de 1748. Já experiente na administração de uma diocese, pois foi prelado do Maranhão antes de ser nomeado bispo de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz empenhou-se em tentar obter a obediência do clero aos preceitos eclesiásticos. Para isso, entre outras medidas, ele empreendeu uma série de visitas pastorais, buscando instituir uma certa disciplina eclesiástica, digamos assim. E foi esta atitude do bispo que lhe provocou os maiores problemas, pois os padres resistiram bastante e alguns deles chegaram a enviar queixas ao rei contra o bispo. Foi então que Dom Frei Manuel da Cruz percebeu que precisava de um outro tipo de clero, menos próximo do modelo de um funcionário real, mais afeito às orientações de Trento. Mas como seria esse novo modelo de clero formado pelo Seminário de Mariana? O padre, nesse período, é claro, era formado segundo a orientação do Concílio de Trento. E a orientação do Concílio de Trento, basicamente, é claro, formar aquele padre que vai instruir o povo, mas que vai ser, sobretudo, aquele que celebra, que administra os sacramentos. Quer dizer, a vida do padre está marcada especialmente pela celebração dos sacramentos, que são, de fato, muito importantes e continuam sendo importantes, né? Porque os sacramentos são justamente a celebração dos mistérios da vida do Cristo e da vida dos fiéis. Não só a questão dos sacramentos, não é que Trento fosse só isso, né? Tinha também uma preocupação catequética, pastoral, mas, digamos assim, o padre era, sobretudo, o homem da liturgia. Mas a partir do Concílio Vaticano II nós temos uma outra acentuação. O objetivo é formar padres que, é claro, têm uma grande comunhão com Deus, uma vida de oração e uma grande atenção, uma grande paixão pelo povo. O padre deve estar sensível às necessidades do povo, como diz o Concílio Vaticano II, por exemplo, na Gaudium et Spes, né, que é um documento que fala sobre a relação da igreja comum. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, das mulheres de hoje, sobretudo dos pobres, dos que sofrem, deve ser também as alegrias e as esperanças, as tristezas, as angústias dos discípulos de Jesus Cristo. O projeto de formação do clero, desenvolvido pelo Seminário de Mariana, comportava, sim, dimensões religiosas e políticas. Sim, políticas, porque o Seminário de Mariana, através do seu ensino e da participação de professores e seminaristas na vida religiosa e litúrgica da diocese, não deixava de incidir em questões de ordem social e do cotidiano da população. Efetivamente, uma atuação política mais direta, vinculada a grupos, partidos ou movimentos, como na Inconfidência, ou exercício de cargos governamentais, como de deputado ou presidente de província, concentrou-se, por parte dos padres formados no seminário, no final do século XVIII e na primeira metade do século XIX. Lá vai carta, lá vem carta. Prendem o padre ou não prendem? Dificílima caçada. Uns dizem que já vai longe, pelo alto da Serra Brava. Outros que só sai de noite, fugindo de casa em casa. Soldados surdos e cegos, enfim, cercaram-lhe a casa. Pulando cercas e muros, já bem longe o padre andava. Nos seus colchões remexidos não se pôde encontrar nada que escondera as coisas todas.
Com que mesa? Armário? Caixa? Teto? Parede? Alicerce? Com que amigo? Com que amada? Padre de maçonaria que sonhava e conspirava, cuja história fabulosa corria cada comarca. Padre amável e guloso, que ao louro poeta Gonzaga mandava caixas de cerro com docinho de mangaba. De maneira geral, a atuação política do Seminário de Mariana ocorria de forma indireta, através da formação de lideranças leigas, que, educados no seminário, passavam a exercer funções nas esferas do Legislativo e do Executivo, no Estado e no âmbito federal. A gente pode então dizer que a ligação entre o Seminário de Mariana e o campo político brasileiro apresenta-se de maneira muito singular. Para o Seminário de Mariana, a afirmação ou a transformação das identidades sociais, políticas, culturais mostra-se indissociável de um processo de espiritualização das consciências. Uma das coisas que mais me encanta no Seminário de Mariana, sem dúvida, é a oportunidade que a gente tem da formação humana que nós recebemos e espiritual. E nesse sentido eu destaco muito essa questão da formação espiritual, enquanto ela nos coloca de fato em contato, neste relacionamento mais profundo com aquele que é o nosso Criador. E assim também, é claro, no encontro com o Criador, com o nosso Deus, nós nos encontramos como seres humanos e vamos nos realizando, nos identificando também como pessoas que podem contribuir e oferecer para essa sociedade algo de bom, que é tão esperado nos tempos atuais, nesses tempos modernos que a gente vive.